essa lei pode, inclusive, chegar ao próprio Paulo Gonet da PGR. O Alexandre de Moraes, ele é um ditador muito sarcasmo, né? Ele deve estar se deleitando agora com essa situação, mas também o lado racional dele deve ter ligado um alerta. Fica tranquilo, Alexandre de Moraes. Vamos ver quem vai rir por último nessa história toda, né? Semana passada eu estava dentro da Casa Branca numa reunião, né? Tá indo adiante o projeto do No Censure on Our Shores Act, que vai culminar pegando o visto do Alexandre de Moraes. É que nesse ponto acho que o visto é muito pouco perto do que a gente tem sobre a mesa. Então eu estou vendo um futuro muito negativo, não só para o Alexandre de Moraes, mas também para o Fábio Shor e todos aqueles policiais federais que dizem que só estão cumprindo ordens. O Alexandre de Moraes, ele não vai conseguir ter sequer um cartão Visa ou um cartão Mastercard para comprar uma blusinha da Shein, que vem lá da China. Esse provavelmente vai ser o futuro do Alexandre de Moraes. Seu pai sendo eleito no primeiro turno, há a possibilidade do STF, que há uma previsibilidade dele agir e impedir que o seu pai assuma, e isso acontecendo, o Exército pode agir sem ser invocado lá, salvo engano, acho que o artigo 1º, se isso acontecer? Aí já está caminhando para um estado de exceção, né? O STF vai ter que pagar para ver, e aí quando ele pagar para ver, vai ser ele contra nós. Assim, você está indo para um pensamento que muitas pessoas falam e muito pouco pode ser dito. Mas se o STF quiser arguir qualquer coisa, sei lá, recebeu uma doação ilegal de R$100 do José da Silva, impugna a ação dele, a candidatura dele. Eu não acho isso improvável, não, mas aí vai ter que pagar para ver. Será que eles vão ter essa força mesmo? O pessoal até brinca lá, cara, se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara, manda um soldado e um cabo. Todos se recordam que bastava um cabo e um soldado para fechar o Supremo Tribunal Federal. O cabo, o soldado, o coronel estão todos presos, né? E o Supremo Tribunal Federal aberto. O Eduardo Bolsonaro diz que está fugindo de uma ditadura e da tirania. Mas isso ocorre 2 dias depois do seu pai liderar uma manifestação política dentro do seu próprio país. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 19 de março de 2025, são 8 horas da manhã. Moraes e Gonet irritam a família e sofrem ameaças. Bolsonaro ficaram furiosos com decisão de Moraes e Gonet de tirarem seu cavalo de batalha e dispararam ameaças criminosas aos dois. Um fato inquestionável: quando o clã Bolsonaro estava por cima, Filho 03 ameaçava chamar um soldado e um cabo para fechar o Supremo. Agora que o pai se vê em apuros, ele tenta posar de perseguido político. Não deu muito certo a releitura da fuga das galinhas promovida pelo Filho 03 nesta linda terça-feira de março. Nosso xerife-geral da República, o Supremo Xandão, rapidamente deixou Dudu Bolsonaro falando sozinho. Em poucas horas, fez a Procuradoria se manifestar sobre o pedido do PT para apreender o passaporte do agora nobre deputado licenciado e, na sequência, deu sua decisão. Arquive-se. Vamos combinar que, a essas alturas, seria amadorismo dar gás ao Dudu, né? O clã Bolsonaro e seus aliados sofreram 2 grandes derrotas dessa semana. Não conseguiram apoio popular imaginado para o pedido de anistia a Bolsonaro e outros condenados do 8 de janeiro e a ida de Eduardo Bolsonaro para a Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados também não vingou. E agora, Gonet e Moraes puxam o tapete deles. Fizeram maior alarde por nada. E agora as ameaças dos Bolsonaro a Moraes, Gonet e a Polícia Federal agravaram consideravelmente a situação deles. Mas eles não perdem por esperar. Moraes, Gonet e a Polícia Federal estão só começando. Aguardem os próximos capítulos. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania, que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo e assista ao vídeo curto da campanha do Blog da Cidadania para se preparar
para a guerra política que vem por aí. O juiz Sérgio Moro decidiu excluir as provas levantadas para identificar a fonte do blogueiro Eduardo Guimarães. Ele antecipou a operação policial contra o ex-presidente Lula em março de 2016. Na última terça-feira, o blogueiro foi levado coercitivamente para prestar depoimento na sede da Polícia Federal em São Paulo. Moro voltou atrás após a repercussão negativa junto a entidades de comunicação. Em nota, a defesa de Eduardo Guimarães diz ser evidente a ilegalidade da investigação e que pedirá a restituição de equipamentos eletrônicos apreendidos durante a operação. Eu vou finalmente retirar o meu equipamento na Superintendência da Polícia Federal aqui em Curitiba e vou deixar consignado o meu protesto. Vai estar retirando um pendrive preto e prata da marca Altina. Apaguei. O notebook da Dell, o tag. E hoje eles estão me devolvendo meu equipamento e não acharam nada contra mim. E eu tive que vir de São Paulo a Curitiba para recuperar o que era meu, que me foi levado indevidamente. Senhoras e senhores, eu quero pedir a todos que me assistem que considerem fazer uma doação ao Blog da Cidadania para que nós possamos terminar de comprar novos equipamentos mais modernos, porque eu estou me aguentando com esses que eu recuperei das mãos da Polícia Federal lá em 2017 e que já estão ficando muito velhos. Com a ajuda do público, eu já comprei o primeiro de 3 computadores, são máquinas caras, ainda tem algumas câmeras, iluminação, algumas coisas que precisam ser compradas. E se você não tiver contribuído ainda, puder contribuir, continuar contribuindo, que a gente está fazendo um financiamento aí e vamos nos socorrer de quem nos acompanha para pagar as parcelas dessa compra de equipamentos. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e vamos em frente. O Eduardo tem o blog da Cidadania, que é um blog muito importante, que tem milhares de seguidores, já prestou grandes serviços. Aliás, é outra coisa, doutor Moro, que é importante o senhor saber o que eu penso. Eu vi já alguns depoimentos, aí eu vi a busca e apreensão na casa do jornalista Eduardo Guimarães. Pois é o cúmulo da cara de pau, né? Depois de ameaçar fechar o STF, o Eduardo Bolsonaro posa de perseguido político. Com o pai em apuros no Brasil, ele lança esse factoide de exílio nos Estados Unidos. Mas o fato é que na mesma semana o bolsonarismo sofreu 2 grandes derrotas. Após essas 2 derrotas que eu já expliquei, o deputado anunciou que vai pedir licença para morar nos Estados Unidos e diz que está fugindo de uma ditadura, de uma tirania. Mas ninguém acredita nisso além deles. O Gonê não foi na deles, nem o Alexandre de Moraes, e puxaram o tapete deles. Eu vou explicar para você como é que eles fizeram isso. E foi muito simples. O Gonê descartou crimes e foi contra prender o passaporte de Bolsonaro. O PGR se manifestou ontem ao STF contra o pedido do PT para prender o passaporte e disse que a representação de parlamentares petistas não tinha elementos informativos, tal, etc. Bom, negou. Aí o Alexandre de Moraes foi na dele, numa jogada em 2. Negou a prender o passaporte de Eduardo e mandou arquivar o pedido do PT. E aí, como é que fica todo esse escarcéu que o Eduardo Bolsonaro fez? O fato é um só. O Xandão deixou o Dudu Bolsonaro no vácuo. A sempre espirituosa Tixa News, que é a Josete Goulart, escreveu esse texto, que eu li um trecho na abertura. Não deu muito certo a releitura da Fuga das Galinhas promovida pelo Filho 03 nessa linda terça-feira de março. Nosso xerife-geral da República, o Supremo Xandão, rapidamente deixou o Dudu Bolsonaro falando sozinho. Em poucas horas fez a Procuradoria se manifestar sobre o pedido do PT para prender o passaporte do agora nobre deputado licenciado e, na sequência, deu sua decisão. Arquive-se. Vamos combinar que a essas alturas seria amadorismo dar gás ao Dudu. Para quem não viu nada de notícias,
O que aconteceu é que Dudu Bolsonaro decidiu de supetão que não iria voltar ao Brasil e anunciou que estava se licenciando do cargo de deputado. A alegação é uma vítima perseguida do nazifascismo e que Xandão iria mandar prendê-lo a qualquer momento. Houve lágrimas, Bolsonaro chorou, rapidamente virou notícia mais lida. Em bravata, Dudu ainda disse que só voltaria depois que o Xandão fosse devidamente punido por seus crimes. Levando em conta que Xandão nem é réu em nenhum processo e que me espantaria muito que Davi Alcolumbre, a estrela-mor do Senado, abrisse um processo de impeachment contra o Xandão, Dudu ficará muito tempo nos States. Certamente vai fazer um podcast com Alan dos Santos, o blogueiro que está fora, que está há anos foragido da justiça brasileira, ou vai fritar hambúrgueres. Essa foi uma de suas especialidades apresentadas quando ele queria ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos. O Dudu tem 4 meses para ficar licenciado da Câmara dos Deputados. Depois disso, o suplente assume o seu lugar. Dudu vai querer mesmo perder seu mandato e junto com ele seu passaporte, o diplomático? Então, como diria Silvio Santos, eu só acredito vendo. Bom, antes da licença da Câmara, nós não vamos perder nada, porque Eduardo Bolsonaro só fez um discurso e não apresentou nenhum projeto, minha amiga, meu amigo. E ele pediu licença agora, vá com Deus ou com o capeta, como ele preferir, não é? Porque, na verdade, um deputado desse não serve para nada. Aqui dentro do Brasil, ele causa muito mais problema que lá fora. Agora ele vai ficar lá nos Estados Unidos, vai, daqui a pouco, perder a conta no X aqui no Brasil, né? Moraes, o STF, vai proibir. Ele não vai ficar fazendo ele lá nos Estados Unidos aquilo que o Alan dos Santos não pode fazer. E o fato é que desde a Guerra Fria, a Câmara vai ficar sem nenhum membro da família Bolsonaro pela primeira vez em 34 anos. Minha amiga, meu amigo, comemore, solte rojão por aí. E o PGR emparedou o Eduardo Bolsonaro a descartar, prender o passaporte. A leitura correta é essa, a gente tem que entender estratégia, minha gente. Se o Eduardo Bolsonaro perdesse o passaporte, tivesse prisão decretada, fosse o que fosse, eles estariam dando razão para uma mentirada que ele diz lá, de que aqui não tem Estado de Direito. Como é que fica agora? Eles ficaram irritadíssimos e, como você viu, dispararam insultos, fizeram ameaças nessa entrevista à Revista Oeste, que você assistiu na abertura. A PGR emparedou o Eduardo Bolsonaro ao descartar prender seu passaporte. O parlamentar e filho 03 do Bolsonaro pediu licença do cargo para morar nos Estados Unidos. Então, foi uma medida do PGR que emparedou o Eduardo Bolsonaro. Agora, ele não vai mais ter desculpa como essa para ficar nos Estados Unidos. Não tem desculpa nenhuma. Ele vai ficar lá, vai vencer os 4 meses, ele vai perder o mandato, não é? Só se ele voltar antes. E se ele voltar antes, a situação vai estar bem acelerada aqui no Brasil. Porque daqui a 4 meses, minha amiga, meu amigo, o Bolsonaro, muito provavelmente, vai estar perto da condenação. E o STF decide hoje se Dino, Zanin e Moraes vão julgar a denúncia contra Bolsonaro. O julgamento começa hoje, termina amanhã, e aí eles vão se preparar para o julgamento do dia 25 sobre a aceitação da denúncia contra Bolsonaro, que vai durar também 2 dias, 25 e 26. E o Eduardo Bolsonaro pediu asilo e diz que não tem mais armas no Brasil contra o Moraes. Não tem mesmo. Não tem projeto de anistia, não tem impeachment do Supremo, nada disso passa. A Câmara fica inventando essa história de anistia, de impeachment do Xandão. Eles não podem fazer isso. Eles não podem fazer isso. Cabe ao STF. Eu já falei 1 bilhão de vezes aqui. Eu vou falar pela 1.000.000ª vez. Veja só, quem é o guardião das leis no Brasil é o Supremo Tribunal Federal, uma corte constitucional. O STF, minha amiga, meu amigo, é que decide que leis valem e que leis não valem no Brasil. Simples assim. E o Eduardo vai ficar nos Estados Unidos e a direita fala em exílio político enquanto o governo vê difamação do Brasil.
O problema é o seguinte, é que é só 4 meses que ele pode ficar lá, tá? Então, esses 4 meses ele vai ter que aproveitar muito bem, porque depois ele perde o mandato e o passaporte diplomático, como a gente já disse. O Bolsonaro disse se orgulhar por deixar o Brasil e fala em nazifascismo, mas quem dizia que gostava de torturar as pessoas e que apoiava a ditadura militar, que exilava ou jogava amarrado no Oceano Atlântico ou pendurava no pau de arara as pessoas que discordavam do regime, era a ditadura de 64 que o Bolsonaro apoia, não é? A situação de Bolsonaro não indicava prisão ou perda de passaporte. Na verdade, eles quiseram fazer um factoide ali e tal, para demonstrar que é uma ditadura, para o Eduardo Bolsonaro fazer propaganda lá nos Estados Unidos. E agora o Xandão tirou a propaganda deles. Eles vão dizer o quê lá? Ah, eles tiraram meu passaporte? Não, eles disseram que não devia tirar meu passaporte. Mas isso é porque eles são malvados. Então eles são malvados porque tiram o passaporte e são malvados porque não tiram o passaporte? É isso mesmo? Então vamos lá. Eduardo Bolsonaro, ironicamente, repete os argumentos do Jean Willis após o clã ter ironizado o ex-deputado. Ao afirmar que o Brasil vive um regime de exceção para justificar sua permanência nos Estados Unidos, o deputado federal Eduardo Bolsonaro adotou o discurso que o Jean Willis adotou quando deixou o país há 6 anos. Só que ele tinha razão, porque pouco antes do partido dele, uma deputada foi morta com tiros de metralhadora na cabeça, né? Marielle Franco, a morte de Marielle Franco, o assassinato de Marielle Franco, foi o que fez o Jean Willis fugir. Já o que faz o Eduardo Bolsonaro fugir é o fato de que a roubalheira deles, os crimes deles e o golpismo deles está sendo descoberto. E aí você tem essa revista bolsonarista, que é a revista do Agro, né? É a revista lá de Mato Grosso, por isso é a revista Oeste, do agronegócio, lá dos fazendeiros bolsonaristas que têm muito interesse financeiro no bolsonarismo, né? E aí, nessa entrevista, como você viu, o Eduardo Bolsonaro e o pai fizeram ataques, ameaças de todo tipo ao STF, e isso vai ter consequências, você pode ter certeza. O Eduardo Bolsonaro diz, vamos ver quem vai rir por último. Vamos ver quem vai rir por último, né? Porque eles estão confiando que uma nação soberana como o Brasil pode ser colocada de joelhos dentro do seu território, pode obrigar o nosso poder judiciário, nossas autoridades a se ajoelhar para os americanos, né, o Donald Trump, sem lembrar que qualquer medida contra o Brasil que for tomada lá vai ter reciprocidade aqui. O Brasil não é tão pequeno assim quanto eles pensam. Eles acham que o Brasil é uma republiqueta bananeira e que os Estados Unidos podem fazer com a gente o que fazem com qualquer país eco. Não é assim. Os empresários norte-americanos têm bilhões e bilhões e bilhões de interesses aqui, as empresas. E a popularidade do Donald Trump está despencando. Ele tem muito mais o que fazer lá nos Estados Unidos do que ficar criando problema com o seu eleitorado mais rico. O Valdemar diz que o Eduardo Bolsonaro voltará ao Brasil para disputar a eleição de 2026. Mas não é uma ditadura aqui? Então ele vai disputar a eleição numa ditadura? Vocês vejam que é tanta contradição que não acaba mais. Deputados do PT pedem ao STF que obrigue o Bolsonaro a usar tornozeleira eletrônica por risco de fuga. E é mais do que viável isso. O Bolsonaro, sim, ele é réu no STF e ele está incitando a violência. Minha amiga, meu amigo, ele está incitando a violência. O site do STF sofreu de ontem para hoje um monte de ataques e esses ataques agora são a prévia de algo muito sério que pode acontecer em breve. O Bolsonaro reage sobre como o Eduardo vai se manter nos Estados Unidos.
O pai banca. Pois é, né? Tem muito dinheiro para bancar. Banca o quê? Vocês viram a mansão que esse sujeito comprou lá? Eu já mostrei aqui umas 10 vezes. Né? Ele comprou uma mansão enorme, é coisa de milhões e milhões, dezenas de milhões de dólares que custa a mansão em que está vivendo o Eduardo Bolsonaro numa área rural dos Estados Unidos. O Eduardo Bolsonaro avisou o governo Trump sobre a decisão de ficar nos Estados Unidos, dizem os aliados. Então, veja bem, ele está aí se fiando no Donald Trump, mas ele está falando da 7ª economia do mundo. Né? O risco de prisão e licença nos Estados Unidos mostram que o Eduardo Bolsonaro ele acha que todo mundo é idiota. Mas, como eu disse, são 4 meses, 4 falas incoerentes e 4 meses para ele ficar nos Estados Unidos. Depois disso, ele perde o passaporte diplomático. E aí a coisa começa a ficar esquisita para ele. Porque se ele pretende disputar a eleição no Brasil, ele vai ter que se explicar sobre as ameaças que fez e que você acaba de assistir aqui no blog da Cidadania. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.